No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Larissa Manoela, o que tem a ver com a lei da atração e o teu poder de cocriação. Esse foi um caso bem interessante porque ontem foi Dia dos Pais e eu postei no meu Instagram. Fiz uma seguinte pergunta: Feliz Dia dos Pais? Será que é mesmo, né? Será que é o Feliz Dia dos Pais? E por que tem a ver com o nosso poder de cocriação? Você vai entender o que está acontecendo aqui. Então a Larissa Manoela, ela rompeu relações com os pais dela porque ela não estava tendo uma clareza naquilo que ela ganhava, ela não conseguia saber o que ela ganhava, ela tinha que ficar pedindo dinheiro para os pais até para comprar um milho, sendo que ela tem acho que 22 anos de idade, se eu não me engano, e ela trabalha desde criança. Então ela tá aí trabalhando há anos e não pode nem ter acesso ao dinheiro dela. Então os pais, eles estão fazendo o que bem entendem e estão agora colocando numa situação onde ela é uma pessoa ingrata, onde ela é uma pessoa ruim, e ela foi no Fantástico falar sobre isso, né? E aí qual que é o ponto disso? Por que eu trouxe esse caso aqui que tá em alta no canal para vocês entenderem? Porque eu vi muitos comentários em vídeos dela, em posts, etc., falando que ela foi uma pessoa que não soube resolver esse problema sozinha, que ela teve que ir para o Fantástico, expor o caso, que se ela tivesse inteligência emocional, ela teria feito só com os pais dela, não entendeu a passagem de honrar pai e mãe, porque você precisa honrar pai e mãe, sendo que ela no Fantástico, ela fala que ela deixou 18 milhões para eles, que ela não quer tocar nesse dinheiro, e que ela sabe que ela vai fazer mais dinheiro daqui pra frente, que tá tudo bem, que ela só quer um dia poder voltar a falar com eles e tudo mais. Meu ponto é o seguinte: quando a gente cresce com uma crença de que honrar pai e mãe, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, independente do que eles façam, eu preciso honrar pai e mãe, tá na Bíblia, isso é bíblico, eu preciso fazer isso. O que acontece? As pessoas, elas distorcem uma relação saudável com o pai e com a mãe. A gente sabe que tem muito pai e mãe que não quer o melhor para o filho, que às vezes quer controlar o dinheiro dos filhos, que não quer deixar os filhos crescerem ou irem para a vida, fazer aquilo que bem entendem. Tem pais que infelizmente são assim. Eles não estão preocupados com o bem-estar do filho, eles estão mais preocupados com o bem-estar próprio. Isso existe, né? Tanto que esse caso foi apresentado. E quando a pessoa, ela cresce com uma crença de que é preciso honrar pai e mãe, é porque eu preciso ter uma boa relação com meu pai e minha mãe, independente do que eles fizeram, eu preciso ter eles por perto, né? Quando a gente cresce com esse tipo de crença, você está afirmando que todo comportamento do seu pai e da sua mãe, ele tem que ser relevado e você tem que continuar num relacionamento que às vezes é tóxico para você, porque está na Bíblia. E se você for contra a Bíblia, você está pecando. Então você não pode pecar. Eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, então eu tenho que ficar lá naquele relacionamento que não tá me fazendo bem. Eu tenho que ficar fazendo coisas para eles, às vezes sustentando o pai e a mãe, de uma forma que eles se usurpam mesmo, né? Que eles se aproveitam daquela pessoa, manipulam, falam mentiras, distorcem a realidade, porque está escrito na Bíblia que tem que honrar o pai e a mãe. E a pessoa se apega àquilo e não tem mais o que fazer porque ela vai continuar lá. Qual que é o ponto aqui, gente? O ponto é o seguinte: quando você identificar que você está num relacionamento tóxico, seja ele com quem for, com o seu pai, com a sua mãe, mesmo que sejam pessoas que teoricamente eram para essas pessoas que te apoiam, te põem para cima, né? Querem o seu melhor, querem que você prospere, querem que você usufrua daquilo que você construiu. Se não for assim, você tem que entender que tem certos relacionamentos que eles precisam ser evitados, que a gente precisa ter um distanciamento disso que está acontecendo. E não quer dizer que você não está honrando seu pai e sua mãe. Não quer dizer nada disso. E eu fiquei reflexiva hoje pensando sobre isso, né? Imagina se você cresce com essa crença de eu tenho que honrar meu pai e minha mãe independente do que eles façam. E aí você começa a ficar num relacionamento muito tóxico, se sentindo sobrecarregado, se sentindo sempre culpado, né? Porque eles ficam, pelo menos a mãe dela falou, né? Porque você é uma ingrata. E eles estavam ainda brigando pelo dinheiro. E eu imagino, eu tenho filhos hoje, eu fico imaginando, caramba, se meus filhos fazem uma fortuna durante a vida inteira, né? Eu ficaria mais do que feliz que eles usufruíssem daquilo, que eles tomassem controle, que eles tivessem visibilidade. E isso nunca ficaria no meio da nossa relação. Então, esse tipo de pai e mãe, quando fala, porque você é ingrato, porque eu fiz tudo pra você, porque você não me deu valor, e esse tipo de frase, esse tipo de comportamento acaba deixando o próprio filho numa situação onde ele se sente não merecedor, se sente diminuído, se sente triste,
sente que tá desapontando os próprios pais, porque, gente, vamos combinar, o que a gente mais quer na vida é o quê? É dar orgulho para os nossos pais. Quando a gente tem o amor para os nossos pais, a gente vê os pais como heróis, a gente quer fazer o que eles acham bacana, a gente quer ser o exemplo para eles, a gente quer fazer algo que eles tenham prazer em falar, nossa, esse é meu filho. A gente quer isso, a gente quer ser validado. Só que quando você está nesse tipo de relacionamento onde os seus pais agem dessa forma, né, não te apoiam, usam o seu dinheiro, mentem para você, te manipulam, esse relacionamento não é saudável. E aí qual que é o meu ponto aqui? Que essa frase de honrar pai e mãe, isso tem que ser bem avaliado. Você não pode sair falando que ela tem que honrar o pai e a mãe, então ela tem que ficar lá quietinha ouvindo tudo isso. Não, não é assim que funciona. A gente tem que entender, se esse relacionamento não tá fazendo bem pra mim, tá tudo bem eu cortar relações de uma forma educada, de uma forma pacífica, mas eu não posso mais ficar me impactando com esse tipo de energia. E por que isso tem tudo a ver com a lei da atração? Porque enquanto você tá lá ouvindo que você é uma ingrata, você não faz nada por mim, porque o dinheiro tem que ser meu, você tem que me obedecer, né? Você tem que obedecer minhas regras aqui, minha casa, minhas regras, independente que ela já seja maior de idade, né? Quando você fica lá porque você tem que honrar o pai e a mãe, você está diminuindo completamente seu poder de cocriação. Porque qual que é o nosso poder de cocriação? É a gente se sentir bem, a gente se sentir merecedor, pra cima, com energia elevada. Então a gente tem que entender que relacionamento, que o amor, você honrar o seu pai e sua mãe, respeitar uma coisa. Agora, você ter amor pelos seus pais, sendo que é um relacionamento extremamente tóxico pra você, não se sinta culpada em falar, não consigo amar meu pai, não consigo amar minha mãe, eu tô muito magoado. A gente tem que validar os nossos sentimentos. Eles me magoaram muito, eles me chatearam muito, eu não consigo amá-los. Eu respeito porque são os meus pais, me deram o meu bem mais precioso que é a vida e eu vou fazer da minha vida o melhor que eu posso. E qual que é o meu melhor? É cortar esse tipo de relacionamento que me deixa pra baixo, que não me leva a lugar nenhum. Então você percebe que honrar pai e mãe aqui, como é que eu honro meu pai e minha mãe? Fazendo o melhor com a minha vida. Eles me deram a vida, né? Eu pensando assim nos meus filhos. O que eu quero para a vida deles? Eu quero que eles sejam felizes. Eles vão estar me honrando dessa forma. Eu quero que eles sejam plenamente felizes em todas as áreas da vida deles. Então, pensando na situação da Larissa Manoela, o que ela está fazendo, tomando uma atitude de deixar 18 milhões de reais para o pai e para a mãe, sendo íntegra de falar, olha, eu sei que eu vou gerar mais dinheiro, então deixo eles numa situação confortável. Isso me chateia, né? Porque pelo que eu vi ali, né, naquela reportagem curta, ela está sendo uma pessoa muito madura. Mas você percebe que você sempre vai perceber a realidade de acordo com as lentes que você tem. Então, pessoas que têm a lente voltada para tem que honrar pai e mãe, você está errada. Agora, as outras pessoas que eu vi nos comentários falando, nossa, olha lá, a menina ainda vai deixar tudo pro pai e pra mãe. Caramba, como ela é madura, mesmo novinha, ela tá lá segurando essa barra toda. Caramba, que legal. Então sempre vai ser de acordo com as lentes que você tem. Então esse eu queria trazer para vocês hoje. Gente, relacionamento é uma construção. O amor, ele é construído. Não existe um relacionamento de uma via única, onde você vai lá, faz tudo que você bem entende com a pessoa, maltrata ela, não tem carinho, não tem amor, não tem consideração e você espera que essa pessoa te ame. Se você for um pai dessa forma e você está ensinando isso para o seu filho, ele é obrigado a te amar, você está ensinando para ele que é isso que ele deve esperar de um relacionamento. Isso não é o adequado, isso não é o correto, porque o amor não é isso. O amor não é você me obedece, aqui quem manda sou eu, você tem que ficar debaixo do meu teto, são as minhas regras, esse dinheiro que você ganha é meu. Isso não é amor, isso é completamente diferente do amor. Por isso que eu falo que está acontecendo agora, essa relação do pai e da mãe, essa relação que a gente tem, o jeito que a gente cresceu, que a gente ouviu, vai dizer qual que é o nosso nível de merecimento na vida, qual é o nosso nível de autoestima, o que a gente se sente merecedor de atingir. E quando a gente tem pais tóxicos, você vai ter comportamentos que não te deixam num nível tão elevado de merecimento. E isso vai te impactar diretamente no seu poder de cocriação. Porque enquanto você não se sentir merecedor de atingir certos resultados, enquanto você não tiver uma mente poderosa de falar assim, vai dar certo, eu vou continuar, eu vou conseguir, eu vou atrás, tá tudo bem. Enquanto você não se sentir amado, quando você não se sentir validado,
você não vai estar vibrando na frequência daquilo que você deseja. Então, o seu poder de cocriação, ele vai ser sim diminuído, ele vai ser menor. Por isso que é tão importante você entender que mesmo que você tenha nascido numa casa onde é um ambiente tóxico, você pode mudar essa sua realidade a partir de onde você está. Desde que você mude os seus pensamentos, sentimentos e ações. E como é que eu mudo isso, Gabi? Se na minha casa realmente eu tive um relacionamento super tóxico com os meus pais. Você tem que olhar para a sua criança interior, para aquela criança que sofreu tudo isso e acolher essa criança. Porque eu falo que hoje em dia a gente é adulto e a gente pode ser responsável por essa criança. Para que a gente, a partir de agora, valide essa criança, acolha essa criança, fale novas verdades para essa criança, para que ela se sinta segura para viver uma vida que ela realmente deseja viver, que ela realmente quer. Então você vai ter uma força maior interior para que você cocrie uma nova realidade. É isso que eu queria trazer desse caso da Larissa Manoela. Eu sei que tem muita gente que ainda tem essa crença de tenho que honrar pai e mãe. Eu acho que a gente tem que respeitar e fazer com que a nossa vida seja uma vida valiosa para que eles tenham orgulho da gente. Agora, isso não significa que a gente vai aceitar todos os tipos de comportamento do pai e da mãe. Porque, gente, isso tem que cair por terra que o pai e a mãe estão sempre certos. Eles não estão. Ninguém está sempre certo 100% do tempo. Cometemos erros. E tá tudo bem você voltar atrás e falar, não, eu errei, me desculpa, isso não foi correto, não foi legal. Agora, quando você parte da premissa que eu sou o seu pai, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer porque eu tô sempre certo, isso já não vira um relacionamento saudável. E isso vai refletir em várias outras áreas da vida. O nosso nível de merecimento, o nosso poder de cocriação, ele vai ser afetado em outras áreas da nossa vida. Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Mas as divergências entre Larissa Manoela, Silvana e Gilberto não começaram este ano. A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? Larissa Manoela! 22 anos de idade, 18 de carreira e um currículo que impressiona. 5 novelas, 5 musicais, 11 filmes. Larissa também canta, gravou 3 álbuns. Somando suas redes sociais, são mais de 80 milhões de seguidores. E as marcas surfam nessa popularidade. Atualmente, ela tem contrato como embaixadora de 6 grifes nacionais e internacionais. No auge do sucesso, feliz com o noivo, o também ator André Luiz Frambar. Larissa se vê obrigada a dar explicações sobre sua intimidade. Estava insuportável para mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Conflitos que, segundo ela, nada tem a ver com o noivo. Hoje ele é a minha escolha, é o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro, mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida. Criança prodígio, Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo trabalhando como modelo. Saímos de Guarapuava, nossa cidade natal, no interior do Paraná, quando eu comecei, 4 anos de idade. E eu entendo que eles optaram por isso, por abdicar de suas vidas para estar comigo. Mas Larissa diz que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha. Começou a questionar os pais. E no último ano passou a ser mais incisiva nessa busca por informações. Eu só queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentado. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Em uma conversa gravada por Larissa no fim do ano passado, a mãe reclama dessas cobranças. Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Como é que você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebi uma mesada.
mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Me dá um exemplo prático disso que você está falando. Por exemplo, idas à praia, onde você tem que pagar com maquininha, com agilidade, ou fazer um Pix, eu tinha que pedir. Pedir dinheiro aos seus pais para, por exemplo, Comprar uma tomar água um de coco. refrigerante, uma água de coco na praia. Sim. A gente está falando de R$10. Sim. Larissa apresentou ao Fantástico uma troca de mensagens com a mãe em outubro do ano passado, pouco depois do fim da novela das 6, Além da Ilusão, em que tinha sido protagonista. A atriz pede R$10 para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda os R$10 para o Pix do vendedor. Um mês depois, Larissa pede dinheiro ao pai neste áudio. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Era muito difícil entender. E eu me sentia incapaz. Será que eu realmente sou essa pessoa? Larissa Manoela buscou então um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das 3 empresas das quais era sócia. A primeira, da Lari, aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos em outubro de 2014, para gerir a carreira da filha, todos os contratos, os pagamentos. A empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Nesta outra gravação, feita por Larissa no fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os 3 tinham cotas iguais, de 33% nesta empresa. É tudo holding, minha filha. E a holding ela é igual a da Lari, 33, 33, 33? Sim. Entendi. E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era alegado em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha. E eles 98%. Exato. A segunda empresa só foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só a Larissa, mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha. Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim. E a terceira empresa é uma holding dividida em 3 partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Os únicos imóveis da holding seriam uma mansão e um terreno adjacente na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os 2 bens teriam sido adquiridos em junho do ano passado com o dinheiro da venda de um dos imóveis que os pais tinham no exterior. Eu cheguei a ser comunicada das transações que eles fizeram, porque o valor era alto. Então, quando tudo isso veio à mídia e à tona, foi por conta de uma primeira casa lá nos Estados Unidos que foi vendida para poder pagar essa do Rio de Janeiro. A relação foi se fragilizando, como mostra mais uma gravação feita por Larissa no início do ano. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada ter. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você, você só vai ter o título de mãe. É isso. Com licença. Em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Eu propus a gente conseguir fazer essa divisão entre 60% para mim e 40% para eles. E quando a resposta voltou, através do advogado, 60-40 para eles e 40% para mim foi o que eu recebi. Para mim não fazia sentido, eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa,
Mas, segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Como se fosse uma pensão, exatamente. E disse para eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia, ou por 10 anos, o que fosse. Sem acordo, sem respostas. E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Falei, eu prefiro perder o empresário do que perder meu pai. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples. O rompimento foi inevitável. Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual e começou a renegociar os contratos atrelados à Dalari, aquela empresa em que ela só tinha 2% para concentrar todos os rendimentos em uma única firma. É com essa firma que Larissa vai gerir a carreira. Além disso, ela conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais e que deixou tudo para os pais. Eles até agora não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. Eles não assinaram? Não. Por quê? Eu não entendo. Larissa teve que notificá-los extrajudicialmente. A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não. Não é minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais. Em nota, a defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, afirma que Larissa Manoela falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa Dalari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. Segundo o advogado, também não é verdade que Larissa não tinha acesso a dinheiro no dia a dia, porque ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. De acordo ainda com a nota, a atriz distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto e que os pais estão dentro do prazo para as providências legais. O advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde às mensagens do pai. Por fim, a defesa diz que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, e que a atriz é amada incondicionalmente. Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela está cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Jamais vou deixar de amá-los. Essa situação pode ser revertida? Eu quero acreditar. Eu acho que se o meu erro for acreditar, eu vou seguir errando. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de, no futuro, a gente poder ter uma relação que é delicada, mas que é a nossa história.